Crianças desmotivadas. A igreja não compra a ideia do clube. A família não chega junto nas reuniões. E aquela sensação que as coisas não estão tão certas e tão legais como poderia estar. Se você está passando por alguma dessas situações ou tem medo que chegue uma preocupação dessa no seu clube, esse é o vídeo certo. E aí, queridos líderes de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série Ao Pé do Vidro. Uma série de dicas bem legais aí para o nosso dia a dia do clube, para ajudar nós como diretores, como líderes, a termos crianças cada vez mais motivadas e famílias cada vez mais preparadas e integradas no clube, fortalecendo também a nossa igreja. E se você tem se preocupado um pouco como está a realidade do seu clube, talvez exista um problema sério aí no seu clube. E é uma palavra-chave. Essa palavra é planejamento. Aí você pode estar pensando, mas Rafael, eu já sei, planejamento é aquilo que eu faço no início do ano e entrego para o meu regional. Não! Isso não é planejamento. Isso é uma parte do planejamento. O planejamento vai muito além. O planejamento poderia então estar se resumindo à organização geral do clube. Como o seu clube se porta perante aos desafios e perante as atividades ao decorrer do ano. Então nós poderemos dividir então esse momento, esse bate-papo agora, em 3 etapas. E a primeira delas é o primeiro tipo de planejamento, o planejamento anual. O planejamento anual não pode deixar de faltar algumas coisas muito importantes. Por exemplo, você não pode esquecer aí do calendário da sua associação, que normalmente é passada lá em novembro e dezembro, o calendário que o seu regional, o que o seu distrital passou, com aquelas adições de atividades que vão acontecer a nível mais local, o calendário da rede familiar, que a gente vai falar um pouco melhor sobre um outro programa, uma outra data também sobre esse tema, o calendário da própria igreja, que a igreja faz várias atividades no decorrer do ano. Pelo contrário, eu costumo falar que o clube ele tem que ser a alma da igreja. Vai ter a semana de oração, aí o clube tem que estar... O Ministério da Mulher vai fazer alguma atividade? Vai ter que estar... mas é o Ministério da Mulher. Sim, é o Ministério da Mulher, um importante departamento da nossa igreja, e o que o Clube de Aventureiros, assim como também de Bravadores, tem que chegar junto e estar ali também desse meio programa. Vai ter uma semana de evangelismo, vai ter um programa de tesouraria. Independente do que tenha na sua igreja, o seu clube precisa estar ativo e ele tem que estar participando, porque a igreja ela tem que enxergar o Clube de Aventureiros como uma parte essencial da igreja. E como eu posso ajudar? Você pode ajudar na plataforma, você pode estar ajudando na recepção, você pode estar dando vários tipos de suporte, você pode perguntar até ao próprio diretor o que ele precisa, e mesmo se ele não tiver ideia, você se oferece, esteja lá com o lenço da sua equipe, pelo menos a diretoria ali em cada um dos programas, e com certeza a igreja vai olhar para o seu clube com outros olhos. E você não pode deixar de ter isso. Além dos calendários cívicos, os feriados, o planejamento de classes e especialidades, e qualquer atividade que esteja sendo promovida aí pelo clube de aventureiro local, do campo ou até mesmo da igreja. Além disso, também não pode faltar ali muitas atividades missionárias, várias brincadeiras. A rede familiar tem que entrar junto, tem que ter o planejamento de estudo bíblico, que a gente vai falar um pouquinho mais em um outro programa também. Vai ter que ter aí as atividades do próprio clube, como acampamento, como brincadeiras, acantonamentos, noite do pijama, entre outras coisas, todas as atividades que são promovidas também pela divisão sul-americana. Passeio, o clube tem que ter passeio. Inclusive, eu lembro da minha época de clube, mais criança e adolescente, que o que mais me motivava e o que eu mais lembro exatamente são os passeios que o clube fazia. Além também dos programas que o clube faz, como investiduras, condecorações, admissões, a própria programação ativa, como eu falei, da igreja, e várias atividades de conscientização. Tudo isso tem que estar no planejamento do clube. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, aí na imagem, uma foto de como pode ser um planejamento. Ele pode ser simples, bem direto, sempre é bom ressaltar lá no fundo, lá no finalzinho, que pode sofrer alterações e vai sofrer alterações consequentemente, mas é importante que você tenha a aprovação desse documento na igreja pela comissão da igreja. Mas a gente pode fazer um pouco. Não, insista com o seu ancião, insista com o seu pastor que isso precisa ser planejado, para não acontecer de chegar no dia do aventureiro e falar assim, mas o ministério tal pegou a reunião porque eles não sabiam e a gente vai fazer um programa de tesouraria nesse dia. Não, é o programa dos aventureiros, já foi aprovado em comissão há muito tempo. Então passe, mesmo que o seu ancião fale, podemos fazer aos pouquinhos, eu vou te ajudar. Não, vai fazendo aos pouquinhos que não tem problema não, todo mundo vai ficar bem feliz com a organização do seu clube. Só você falar isso para ele.
Outro ponto importante, quando você está montando o planejamento anual, seja lá no mês de janeiro, o mês que estamos, por exemplo, agora na gravação desse vídeo, ou até mesmo lá no finalzinho, quando o clube está montando, no final do ano também, montar alguns pontos que são importantes para o planejamento anual. O planejamento anual não é só o calendário do clube, mas algumas coisas muito importantes. Por exemplo, os cargos que todo mundo vai ter esse ano, e é muito importante que todos saibam qual é o seu cargo. Existem diretores que têm aquela visão, em alguns clubes que eu tenho visitado aí pelo Brasil, falando assim, mas todo mundo sabe que pode ajudar em qualquer coisa. Não, querido diretor, todo mundo ajuda em tudo, com certeza, porque essa é a nossa missão como líder. Mas cada um precisa saber que, meu cargo central ali é o conselheiro, meu cargo é ser o diretor associado, meu cargo é ser o tesoureiro, meu cargo é ser um instrutor. Todos precisam saber qual é a sua função no clube. Inclusive, eu já tenho visitado aí alguns clubes que têm falado comigo, Rafael, me ajuda aqui que eu tenho tido um problema com a minha diretoria, e quando eu vou ver, é exatamente isso, a equipe está desmotivada porque não sabe qual é a sua função dentro do clube. Então, diretor, essa é a sua função. O ano tem que começar todos sabendo qual é o seu cargo, qual é a sua função dentro do clube de aventureiros aí da sua igreja. Além disso, você precisa trabalhar quais são os objetivos para esse ano. Bote um foco, uma meta. Qual é a meta do meu clube para esse ano? A minha meta é ir para o Aventurir. A minha meta é ir para um acampamento. A minha meta é trazer mais crianças. A minha meta é que o meu clube comece a ter mais diretoria. Coloque uma meta e bote isso por escrito. E trabalhe com essa meta. E uma vez por mês você trabalhar como está indo essa meta. Quando você escreve a meta, as pessoas do seu clube começam a trabalhar mais em prol desse objetivo e dessa atividade. Então é uma recomendação, uma dica aí bem importante para vocês também. Além disso, trabalhe também nesse início de ano qual é o sistema de marketing e publicidade do seu clube. Se vocês vão trabalhar aí através das redes sociais, se vai ser no informativo da igreja, se vai ser através de outdoors, se vai ser placas através da igreja, se vocês vão fazer uma atividade de marketing digital. Planeje como você vai trabalhar o marketing desde o início do ano e como vai funcionar a primeira reunião do ano. E lembrando que a primeira reunião ela tem que ser uma reunião show. Não toque em classes, não toque em especialidades ainda. Faça alguma coisa diferenciada. Abuse da criatividade. Faça uma reunião que peça as crianças para trazer amigos que não são do clube para conhecer nesse dia e eles poderão talvez fazer parte do seu clube também. Além disso, faça o controle de patrimônio, que a gente vai falar um pouquinho também melhor daqui a pouco. Já planeje quais serão as datas de reunião de pais desde então, que a gente também vai falar num outro programa, no outro Pé do Ouvido, mais à frente um pouco sobre reunião de pais, que eu sei que é uma preocupação muito grande aí dos nossos diretores. E como vai conseguir novas crianças e como você vai botar em prática as metas que a gente comentou agora há pouco. Bem, falamos aqui de várias coisas. Primeiro delas, falamos sobre cargos, por exemplo. O cargo, existem 3 tipos de cargos dentro do clube de aventureiros. Aqueles que são aprovados pela comissão da igreja, normalmente o diretor e os diretores associados. Muitas igrejas mais tradicionais também escolhem já o secretário do clube também. Tem aqueles cargos que fazem parte da comissão do clube, que são aqueles cargos como conselheiros, de coordenador da rede familiar e outros de acordo com a realidade do seu clube. E tem aqueles instrutores fixos e ocasionais, que também vai ser falado num programa mais ao futuro. Já com relação ao marketing, você tem que pensar aí o seguinte: quais são as redes sociais que você tem no seu clube? É importante que o seu clube tenha redes sociais, que bata bastante fotos. Infelizmente, os pais batem muitas fotos dos filhos, mas essas fotos se esvaziam por aí, ou joga na rede social, ele perde a rede social e não tem aquela memória que a criança teve uma vez no acampamento. E às vezes isso é importante, que às vezes mesmo que a criança saia da igreja no futuro, ele vai um dia ver as fotos dele de quando ele era aventureiro e ele pode sentir uma motivação a voltar. Então bata bastante fotos, use as redes sociais. Só é importante que você sempre tenha ali aqueles comunicados ali de autorização de imagem do clube. Você não pode postar uma foto sequer sem ter essa autorização, que a gente também vai falar um pouco mais em frente. Tá vendo que esse ano vai ter muita coisa aí interessante que a gente vai estar falando também, mas a gente já está pincelando algumas coisas. Além disso, trabalhe com cartazes, trabalhe o WhatsApp de uma forma inteligente, mesmo que você não queira abrir para que os pais possam comentar no clube, dentro do grupo do clube, mas que você possa ali, então, só os diretores estarem comentando e vocês estarem passando ali as novidades, para não ter aquela coisa assim, meu Deus, eu não sabia que tinha reunião hoje. Sabia sim, porque estava lá escrito no grupo e está lá ticado que você viu. Então vamos trabalhar um pouquinho isso e, claro, não vamos deixar com boca a boca. Os nossos diretores mais antigos lembram muito como era o boca a boca aí depois que terminava o clube, e não é porque a tecnologia entrou no nosso dia a dia que nós vamos deixar o boca a boca de lado. Isso é importante aí também. A comunicação, existe aquela comunicação a longo prazo e aquela a curto prazo.
Curto prazo é a reunião que vai acontecer, por exemplo, nesse sábado. A longo prazo é o Aventury que está chegando lá em outubro ou em novembro e vai custar tanto. Então você tem que saber diferenciar esses tipos e ter um planejamento para cada um desses tipos de comunicação também. Com relação à tesouraria, é importante a gente trabalhar alguns pontos importantes do planejamento dentro da tesouraria do clube. Primeiro, a questão de finanças. É muito importante que você não entregue ao próximo diretor ou assuma como diretor sem ter nenhum caixa dentro do seu clube, porque o diretor antigo gastou e nem sabe com que gastou. Então as finanças precisam estar organizadas. Além disso, você precisa fazer o orçamento. Você não vai para o Aventury imaginando, eu vou pegar um dinheirinho aqui e talvez sabe que eu vou gastar. Você já tem que ter ideia de quanto você vai gastar com água, quanto você vai gastar com transporte, quanto você vai gastar com comida, com remédio, com material de enfermagem. Tudo isso já tem que estar muito bem orçado dentro do planejamento do seu clube muito antes, para que você não chegue lá com dívidas ou tendo que pedir dinheiro para todo mundo lá na hora. É claro, emergências acontecem, mas a gente tem que trabalhar, não, emergências é um caso à parte, mas você estava planejado para aquele evento. Além disso, pensa aí como você vai arrecadar fundos para o seu clube. Muitas igrejas têm uma porcentagem das ofertas para o clube de aventureiros, mas não é uma realidade de todas as igrejas, já que a gente tem uma igreja, um clube do tamanho do mundo, literalmente, aí em várias partes do Brasil, com culturas diferentes, com realidades diferentes. Alguns clubes trabalham ali com a mensalidade, chamada também de cota, ou algum tipo de anuidade. Incentiva ali a questão das ofertas dos irmãos por algum motivo. E uma coisa que é muito importante, os irmãos da igreja só vão ofertar para o seu clube se vê o seu clube trabalhando. Por que a Escola Sabatina é hoje o departamento que mais recebe ofertas diretas? Porque é um dos cargos que mais traz pessoas a serem batizadas na igreja. Os irmãos mais idosos investem exatamente nisso. Não estou falando assim, a gente tem que ter uma inteligência de investimento e procurar as pessoas. Não, é mostrar que o nosso clube está trabalhando, o nosso clube faz bonito, o nosso clube está querendo levar nossas crianças para a aventuria, trabalhar com a comunidade, fazer a diferença, e para isso ele precisa de ter um orçamento também, e os irmãos que só vão ofertar, eles precisam ver que esse dinheiro está sendo bem encaminhado e está sendo usado realmente para as crianças e pelo bem da comunidade. Então a gente precisa trabalhar com isso. Além de patrocínios, projetos, campanhas, independente de qual for a sua forma de arrecadação, você já tem que planejar isso desde janeiro e já colocar em prática no decorrer do ano. E claro, não esquecer do seguro anual, que já é um assunto aí bem falado aí nos clubes. Lembre também de você basear o planejamento de classes aí. É muito importante que as crianças saiam do clube de aventureiros com as classes que elas fizeram. Tem muitas crianças que possuem decepções futuras, porque entrou com 6 anos, saiu com 10 anos e não recebeu uma classe ou recebeu parte das classes. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter dentro do clube realmente. Então vamos ao segundo ponto do planejamento, segundo assunto, que é exatamente os programas da igreja. Os programas eles têm que ser muito bem elaborados, não podem ter aqueles vácuos que de vez em quando a gente vê em alguns programas, ou de vez em quando alguém olha para o lado e fala assim, e agora? O que a gente vai fazer nesse momento? Não, é você. Não, é você. E vamos evitar que coisas desse tipo aconteçam, meu querido líder e meu querido diretor. Então você pode trabalhar aí uma sugestão de programa que está aparecendo aí na tela nesse momento. Claro, o trabalho de sua criatividade, escute a sua equipe sempre tem muita coisa interessante a falar, mas é importante que as reuniões sejam curtas. Não façam reuniões de 3, 4 horas, porque a igreja vai começar a pensar daqui a pouco, já tem programa de aventureiro, é hoje, então o que eu vou almoçar 3 horas da tarde. E não é só pensar assim, não, mas eu vou para a igreja para poder trabalhar realmente, para poder ter a mensagem de Deus. Mas a gente tem que pensar que tem idosos que têm horário para se alimentar, tem pessoas ali que têm que tomar remédio a certas horas também, e tem visitas que estão na igreja também que precisam, às vezes, ter o seu horário de saída. Então, se você quer fazer um programa mais extenso, alguma coisa gigantesca, uma coisa de homenagem, foque mais os cultos jovens e trabalhe o culto da manhã, o culto divino, mais como uma propaganda do clube, de mostrar o que vocês têm feito até então, de uma forma que todo mundo veja, nossa, esse clube é organizado, esse clube faz bonito, fez um belo programa, fez um programa que foi curto, mas divertido e forte para mim, como membro da igreja.
Sempre lembre da pontualidade, começar na hora certa, acabar na hora certa, sempre passar em comissão, verificar quem está responsável por cada uma das partes do programa, comprar aquele material que é necessário, não ficar na sexta-feira à noite, meu Deus, eu esqueci o durex, eu não comprei o durex. Planeje isso bem antes, sempre faça uma ornamentação. O Clube de Aventureiros é um clube alegre, é um clube divertido, é um clube para crianças, então a igreja tem que estar no mínimo com uma ornamentação. Você não precisa gastar lá 1.000, 2.000, 5.000 reais com a ornamentação do seu clube, só você fazer ali o básico e com certeza já vai ser legal. E agora a gente vai falar então da última etapa do planejamento do Clube de Aventureiros, que é o planejamento diário. O planejamento diário tem que estar ali de uma forma muito bem desenvolvida ali no dia a dia do seu clube, na sua organização. Se o seu clube não tiver um planejamento diário bem elaborado, as crianças vão achar o seu clube chato ou vão pensar que o diretor não é tão organizado assim. Então, alguns pontos que são importantes. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual dessas duas... Eu vou falar duas palavras e eu quero que você pense. Qual é o dia interessante? Qual é o dia chato? Qual é o dia com brincadeira? E o dia espiritual? A palavra é sábado e domingo. Se você disse que sábado é o dia espiritual e domingo é o dia divertido, você está errado. Está completamente errado e é uma visão que a gente tem que mudar nas nossas reuniões de clubes. Todas as reuniões de sábado, elas têm que ser, sábado e domingo, elas têm que ser divertidas. E todas as reuniões de sábado e domingo têm que ser espirituais. Tem que ter brincadeira assim no sábado, tem que ter atividades lúdicas no sábado e tem que ter um momento espiritual no domingo também. Claro, você pode pensar assim, mas tem brincadeiras que eu não posso fazer no dia de sábado. O importante é que você faça algum tipo de diversão. Tem que ter um bom momento ali para as crianças se divertirem. Pelo contrário, a criança ela não tem que ir para o clube para ter mais um dia de sala de aula. Dele ir lá de segunda a sexta, ele vê o professor falando durante 4 horas na escola e chega no sábado e domingo, vai ter o diretor que também vai falar durante 2, 3 horas do sábado ou do domingo. Não, a gente tem que ensinar de uma forma divertida. E o Clube de Aventureiro tem especialidades, tem classes, tem brincadeiras, tem dinâmicas, tem várias coisas divertidas. Você pode fazer tudo isso no sábado de uma forma bem dinâmica e que a criança vai gostar e vai querer voltar mais em reuniões aos sábados também. Então aí tem para vocês um exemplo aí de que você pode fazer na reunião de sábado, lembrando que você tem que sempre ser um momento de diversão, tem que ter pelo menos uma brincadeira ali, tem que ter um momento ali de descontração, afinal crianças são crianças. Aqui também vocês estão vendo, por exemplo, um exemplo de reunião de domingo, que também precisa ter ali um momento ali também de espiritualidade, um momento de inspiração, um momento de meditação, sem a gente nunca esquecer. Quando reuniões não são planejadas, acontece exatamente esses casos que a gente está vendo aí no texto, por exemplo. Existem aqueles olhares, o que vai ser agora? E agora? É com você? Não, é com o conselheiro. Não, agora é o momento com os instrutores. Não pode acontecer isso. Vai acontecer vácuos também, de às vezes ter 5 minutos ali, 10 minutos. Eu vejo isso acontecer principalmente também dos clubes de bravadores, que uma pessoa passa para outra e fica lá por longo tempo, as crianças sem fazer nada, enquanto os diretores estão planejando alguma coisa, e o tempo que você está perdendo, obviamente. E no aventureiro isso é ainda pior, porque quando você começa a ter esses vácuos, os bravadores eles mesmo que vão se planejando fazer algumas coisas, mas o aventureiro não. O aventureiro ele se desliga completamente e você perde a disciplina para o restante daquela reunião até quando você for puxar novamente. Começa a ter ali momentos de reuniões muito demoradas, reuniões de 3, 4 horas, às vezes. Começa a já ter fofoca entre os adultos e as crianças escutam as fofocas. E se você acha que eles não passam para os pais, eles passam sim para os pais. Tudo aquilo que eles estão escutando na reunião. Falta de conexão. Às vezes você quer falar uma coisa sobre Davi e você começa a falar sobre Davi no início do clube e na primeira meditação, mas lá no final do dia você está falando sobre o Apocalipse e não há uma conexão direta. Além disso, começa já a ter atrasos, as reuniões, porque ele vai falar, por que vai chegar 3 horas da tarde se a reunião só começa às 4? Então, começa a acontecer isso, a ausência das crianças, por que eu vou na reunião de sábado, se domingo que é o dia legal? E o pior de tudo, perda das matrículas, além da indisciplina e aquela sensação de colégio que às vezes começa a acontecer. Tudo isso a gente precisa trabalhar no nosso clube. Então é isso, diretor. Esse foi o nosso primeiro momento, então, esse ao pé do ouvido. Nós vamos ter outros momentos aí também para a gente seguir a discutir mais alguns pontos importantes aí para o dia a dia do clube. E que Deus abençoe você, a sua liderança, a sua diretoria e que abençoe também seus sonhos e seus objetivos. Um forte abraço. Vamos orar? Oremos.
Amantíssimo Deus, abençoe no momento esse diretor, esteja com ele, abençoando a ele ter planejamento, a ele ter uma equipe, a ele ter o apoio da igreja e ele conseguir também ter o apoio das crianças, sentindo que aquele clube é um clube realmente divertido. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. É isso aí, meu diretor, é isso aí, meu querido líder. Um forte abraço para você e Maranata, porque o Senhor logo vem.